Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para o seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Por que eu acordei mariano hoje, cantando assim para Nossa Senhora, se nem é uma festa, não é nenhuma memória mariana, nem é um sábado, né? É interessante, eu já falei para você da sensibilidade de Lucas em relação à figura da mulher, a pessoa da mulher. No último dia 15, nós celebramos Nossa Senhora das Dores, e São João recorda que estavam ali ao lado de Maria, que estava de pé ao lado da cruz, estava ali também Maria Madalena. E hoje é sexta-feira, a gente se recorda sempre da cruz, recorda que Maria estava lá de pé e um grupo dessas mulheres que seguiam Jesus, e ela estava lá, Maria Madalena, capitaneando, que é aquela que capitaneava todas as outras mulheres. O evangelho de hoje vai nos fazer pensar nessa mulher, Maria Madalena, nas mulheres que Jesus permitia que o acompanhasse. O evangelho de hoje é o início do capítulo 8º do evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Mas além dessas mulheres do evangelho de hoje, há uma outra mulher celebrada na data de hoje. Não é muito conhecida, eu confesso que não tinha escutado falar dessa mulher até 2005, esta santa mulher. Depois fiquei apaixonado por ela, muito envolvido por ela, porque fui viver no país que ela nasceu e na região em que ela viveu. Quando eu cheguei na Alemanha em 2005, eu fui viver num lugar chamado Rheingau, o vale do rio Reno. Ali, de fato, eu saía da casa paroquial onde eu morava, andava pouco e chegava diante do rio Reno, não é, que passava por ali, por aquele vale. Realmente um vale muito bonito, com colinas, com plantações de uva, etc. E ali, no século XII, viveu uma mulher, uma abadesa, que se chamava Hildegard von Bingen. A cidade de Bingen estava ali muito perto do lugar onde eu estava morando. De fato, em passeios de barco a gente foi até ali. Existe um outro lugar onde anualmente, com a comunidade de língua portuguesa, nós íamos fazer a nossa peregrinação mariana, chamada Marienthal, e por ali nós passávamos ali nessa região onde viveu esta Santa Hildegard de Bingen, que hoje é o dia dessa santa, hoje se celebra a memória dessa santa. E ela era uma espécie de uma profetisa, não é? Ela falava em tons apocalípticos. Para você ter uma ideia, foi uma mulher que o Papa Eugênio III, o Papa da época, permitiu. Ele estava na cidade de Treveri, na Alemanha, que é a cidade onde nasceu também Santo Ambrósio de Milão, a cidade onde guarda a cabeça, né, de Santa Helena, a mãe do imperador Constantino. Eu lembrei dela quando eu lembrei a festa da exaltação da Santa Cruz, né? Tem a cabeça de Santa Helena, está lá em Tria, na catedral, lá numa cripta em Tria.
Treveri, a gente diz em língua portuguesa. Então, Santa Hildegarda é essa santa muito importante ali naquela região. Santa Hildegarda era uma mulher à frente do seu tempo. Como eu disse, recebeu permissão do Papa para pregar. Era leiga e mulher, e o Papa Eugênio III permitiu que ela pregasse publicamente, não é? São Bernardo de Claraval pediu que ela escrevesse as visões místicas que ela tinha. Mas Hildegarda é uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher de vanguarda. Por exemplo, a naturopatia, princípios homeopáticos ela estudou o ciclo menstrual das mulheres, não é? Aí à frente, podia, não sei se é, a padroeira dessas ginecologistas, ela conhecia o ciclo da mulher, o valor disso tudo, a vida humana, o valor da cura pelas plantas, das pedras, os chás, o valor do jejum como prática terapêutica, como prática curativa. E os monges, ela era beneditina, e os monges beneditinos davam um valor imenso a toda essa ciência de Hildegarda von Bingen, e muita revista eu li sobre isso, e tinha uma coisa dela que era um princípio muito forte, que era chamado da viriditas, que é o valor digamos assim, da clorofila, do verde, da natureza, essa importância de andar, que muitas vezes eu já falei disso, né? Tem até um vídeo no ano passado que eu fiz mais ou menos a essa altura, perto do dia 21 de outubro, se você for recavar lá, for olhar para trás, vai descobrir eu falando sobre isso, sobre a viriditas, sobre o estar em harmonia com o ambiente, com o mundo à nossa volta. Disso tudo, Hildegarda von Bingen, de Bingen, é um grande exemplo, é uma mulher de vanguarda. Mas se o Papa Eugênio III deu essa permissão para Santa Hildegarda e tudo mais, muito antes dele teve Jesus, não é? Que inclusive a Maria Madalena, que estava lá de pé ao lado da sua mãe na cruz, quando ele ressuscita, é a Maria Madalena que Jesus dá o encargo de anunciar, de dar a notícia da sua ressurreição, não é? Eu me lembro que no ano de 1988, o Papa São João Paulo II, ele convocou um ano santo mariano, não é? Porque dali a poucos anos chegaria o segundo milênio. Então, no ano 2000, nós celebramos os 2000 anos do nascimento de Jesus. E em 1988, nós celebramos liturgicamente, com jubileu na igreja, não é que tenha uma certidão de nascimento, mas nós celebramos os 2000 anos do nascimento de Nossa Senhora. Se escolheu uma data, e pelos cálculos, os estudos que se fazem, então se escolheu mais ou menos aquela data como dos 2000 anos do nascimento de Nossa Senhora. E São João Paulo II escreveu uma carta de convocação, uma encíclica, não é, de convocação desse ano, do bimilenário do nascimento de Nossa Senhora, chamava-se Redemptoris Mater, a mãe do Redentor. Mas depois, quando foi no ano, ainda dentro deste mesmo ano, ele escreveu uma outra carta muito interessante, que se chama Mulieris Dignitatem, a dignidade da mulher. E começa dizendo assim: a dignidade da mulher e a sua vocação, objeto constante de reflexão humana e cristã, tem assumido em anos recentes um relevo todo especial. Isto é demonstrado, entre outras coisas, pelas intervenções do magistério da Igreja, refletidos nos vários documentos do Concílio Vaticano II. Então, o Concílio Vaticano II é essa grande sensibilidade da Igreja para retomar este papel da mulher, esse lugar da mulher também dentro da Igreja. Por quê? Esse lugar particular da mulher nós vemos já dentro do próprio Evangelho. O Evangelho de hoje, portanto, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus.
Veja só, Jesus vai por cidades e povoados pregando a boa notícia, ou seja, o evangelho do reino de Deus. Uma coisa que mais chama atenção no mundo, notícia que dá sucesso no mundo, sabe o que é? Notícia de desgraça, notícia de coisa ruim, notícia de gente que está enrolando os outros, de catástrofe. Essas são as notícias que atiram a atenção de todas as pessoas, porque está vindo um meteorito, uma coisa na direção da Terra, aí se cai, todo mundo vai ler, anunciou desgraça, todo mundo vai atrás. Porque vai surgir um tufão não sei aonde, um maremoto, todo mundo vai ler isso, aí todo mundo começa logo a ficar preocupado, a ficar angustiado, a comprar coisas para se defender disso, daquilo outro. Isso atira a atenção, promove vendas, isso, aquilo, abala o emocional. Jesus Cristo é aquele que traz notícia boa. Lucas diz que ele saiu espalhando, não é, o evangelho, uma notícia boa. E quando ele ressuscita, a notícia boa ele manda Maria Madalena anunciar, põe nos lábios de Maria Madalena essa possibilidade de trazer notícia boa. Então confia às mulheres a possibilidade de trazer notícia boa, porque a mulher é aquela que guarda dentro de si também a beleza da vida que vai para frente. A vida é gestada, a vida é conservada, é nutrida no ventre das mulheres. E a vida que vence, porque cada nascimento é a vitória da vida, é alguma coisa que tem a ver com a intimidade da mulher. Por isso Jesus quis ao lado dele, né, essas mulheres, porque desde o ponto de vista biológico já está aí essa vinculação com a vida que é conservada, que é transmitida, né? Ela recebe aquilo que é a parte do homem nesse processo da vida, mas é ela que conserva dentro dela, que guarda dentro dela e que permite que essa vida que ela recebeu também como presente, como um dom, possa ser desenvolvido dentro dela. Então essa beleza. Mas voltemos aqui a isso, né? Jesus anunciando essa boa nova nas cidades e povoados. Então aqui com isso a gente vê que a boa nova vem ao encontro da gente. O Evangelho vem ao encontro da humanidade. Jesus quer vir ao nosso encontro trazendo boas notícias. A pergunta para nós por dia hoje será essa, né? Eu sou anunciador de boas notícias, eu quero me comprometer com a boa notícia. Que boa notícia eu quero transmitir hoje? Que boa notícia eu quero conservar dentro de mim hoje, multiplicar dentro de mim e transmitir? Diz-nos o Evangelho: os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Interessante que essas mulheres que vão acompanhando Jesus são mulheres que foram curadas de maus espíritos e doenças, ou seja, mulheres que experimentaram a fragilidade da vida por meio da doença, fisicamente ou psicologicamente, espiritualmente, doença física, biológica ou doença espiritual. O melhor evangelizador, o melhor acompanhante de Jesus é aquele que também faz a própria experiência da sua debilidade, da sua fraqueza e recava na sua fraqueza a força de Jesus que veio ao seu encontro. Então é uma testemunha de que a presença de Jesus na vida da gente nos pode transformar. Então é um anúncio também, essa já é uma boa notícia. Os doentes de hoje podem ser os evangelizadores de amanhã. Os débeis de hoje, os fracos de agora, podem ser aqueles que vão experimentar essa força de Deus na sua vida e vão poder também transmiti-la. E depois, Jesus não faz essa acepção, ele carrega consigo essas mulheres que foram curadas. Ninguém precisa ser perfeito para ir nesse caminho de Jesus. É interessante que Santa Hildegarda de Bingen, ela era uma mulher de saúde muito frágil. E talvez justamente esse fato de ser uma mulher frágil na sua saúde ajudava também para ela se interessar pela busca da saúde sua e a busca da saúde dos outros. Era uma mulher espetacular. Inclusive, fazia peças teatrais dentro do convento. A forma de ela celebrar o domingo com as monjas era uma coisa espetacular. Existe até um filme chamado A Visão, não é? Que fala sobre a vida de Santa Hildegarda de Bingen.
compôs, não era musicista, mas compôs muitos cânticos de cunho litúrgico, e nesse sentido também o cântico para ela era terapia. Olha que hoje em dia se fala na musicoterapia, que aliás o rei Davi já fazia isso antes, que Saul estava lá meio perturbado, Davi começa a tocar cítara e ele se acalma. Então uma música que pode servir como fonte de cura, como fonte de terapia, mas para isso precisa ser música de qualidade, precisa ser música bem feita, não música que desestabiliza o organismo humano pela melodia e pelas letras. Nem falemos das letras, porque o que tem de porcaria sendo feita e sendo veiculada, sendo comercializada, né, que fere na composição musical e fere na letra, umas letras que não edificam, que não ajudam o ser humano a se redescobrir como aquilo que verdadeiramente é, como uma fonte de riqueza. Tem aí muita porcaria, me desculpem a expressão, sendo feita, sendo produzida, não sei a serviço de quem, e ao mesmo tempo sabendo a serviço de quem e de que certas coisas que se pretendem cultura estão aqui presentes no mundo nos nossos dias. Então, voltando para falar disso, dessa própria da fraqueza de Hildegard de Bingen como fonte de onde ela tirava também a sua força, como nós estamos vendo que essas mulheres foram mulheres curadas por Jesus. Esses 12, portanto, iam acompanhando Jesus, e aí vem a lista do nome delas: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, e aí vem aquela vinculação que ontem nós vimos, aquela mulher pecadora que chorou aos pés de Jesus, e a vinculação que logo se faz daquela mulher nessa lista de agora, porque de Maria Madalena se diz que saíram 7 demônios. Então, como eu já disse para você, os textos bíblicos eles não vinham dividido em capítulo, dividido em versículo. O texto era uma história continuada. Então, portanto, isso levou as pessoas a pensarem que aquela mulher que era anunciada na história anterior fosse ligada com Maria Madalena. Não existe nenhum argumento que possa dizer que isso é verdade, e se fez essa leitura que em nada tira o valor da vida e da missão de Maria Madalena. Acho que ao contrário, a enobreceria no sentido de ver como a força de Deus realmente é grande na vida dela, como foi na vida de tantas outras santas e de tantos outros santos. Como diz o salmista, né? O Senhor me tirou do monturo e me fez sentar entre os nobres do seu povo. Então não haveria nada aqui de depreciativo em relação à sua figura. O que não existe é essa prova concreta que possa se dizer que se trata da mesma pessoa a partir de olhar o texto. E depois continua dizendo: e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Essas mulheres ajudam Jesus com seus bens. E se a gente olha isso, esse texto de agora, dessas mulheres que ajudam Jesus com seus bens, e vamos ouvir o texto da primeira leitura de hoje, quando Paulo fala para Timóteo, dizendo para ele o seguinte, olha só a palavra que Paulo diz: sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada podemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilha, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína. E a gente vê que hoje em dia tem gente que promove uma religião para ensinar as pessoas a terem mais dinheiro, né? Uma chamada teologia de prosperidade. Olha o que é que São Paulo está dizendo, né? Que às vezes esse querer dinheiro, esse querer lucro, leva a gente para a ruína. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Cobiçar o dinheiro não leva a gente para nada. Veja essas mulheres aí, com o dinheiro que elas tinham, com os bens que elas tinham, elas colocaram isso a serviço de Jesus e a serviço dos seus discípulos, a serviço, portanto, da igreja. Por terem deixado se levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentaram a si mesmos
com muitos sofrimentos. Então peçamos hoje a Jesus essa graça de saber usar bem os bens deste mundo, para que eles não sejam para nós fonte de sofrimento, mas seja fonte de beneficência, como fizeram essas mulheres aqui do evangelho que nós ouvimos hoje. Continua Paulo dizendo: tu que és homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé e o amor, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Então agradeçamos a Deus esse testemunho bonito das mulheres, não é, que nós vemos no Evangelho de hoje, recordando a memória de Santa Hildegarda de Bingen. Mas olha só, eu disse daquela carta de São João Paulo II, Mulieris Dignitatem, olha o que ele diz no número 31 dessa carta, que é o finalzinho dela. A Igreja agradece todas as manifestações do gênio feminino surgidas no curso da história, no meio de todos os povos e nações. A Igreja agradece todos os carismas que o Espírito Santo concede às mulheres na história do povo de Deus, todas as vitórias que deve à fé, a esperança e a caridade das mesmas. Agradece todos os frutos de santidade feminina. Então hoje a gente agradece esses frutos de santidade feminina que nós encontramos nessas mulheres que acompanharam de Jesus em Santa Hildegarda de Bingen, mas agradecemos também a Deus por todas as mulheres dos dias de hoje. Olha só o que o Concílio Vaticano II disse às mulheres naquele dia 8 de dezembro de 1965, concluindo o concílio. Foi uma carta às mulheres, mensagem do Papa Paulo VI na conclusão do Concílio Vaticano II às mulheres. Portanto, eu quero encerrar essa meditação de hoje com essa mensagem para você, mulher, e para nós homens, para que aprendamos a ver como a Igreja também enxerga as mulheres, e nesse modo de enxergar as mulheres também nós cresçamos. Às mulheres, e agora é a vós que nos dirigimos, mulheres de todas as condições, jovens, esposas, mães e viúvas. A vós também, virgens consagradas e mulheres solteiras. Vós constituís a metade da família humana. A Igreja orgulha-se, como sabeis, de ter dignificado e libertado a mulher, de ter feito brilhar durante os séculos, na diversidade de caráteres, a sua igualdade fundamental com o homem. Mas a hora vem, a hora chegou, em que a vocação da mulher se realiza em plenitude. A hora em que a mulher adquire na cidade uma influência, um alcance, um poder jamais conseguido até aqui. É por isso que neste momento em que a humanidade sofre uma tão profunda transformação, as mulheres impregnadas do espírito do Evangelho podem tanto para ajudar a humanidade a não decair. Vós, mulheres, tendes sempre em partilha a guarda do lar, o amor das fontes, o sentido dos berços. Vós que estáis presentes ao mistério da vida que começa, vós consolais a partida da morte. A nossa técnica corre o risco de se tornar desumana. Reconciliai os homens com a vida e, sobretudo, velai, nós vos suplicamos, sobre o futuro da nossa espécie. Tendes que deter a mão do homem que no momento de loucura tentasse destruir a civilização humana. Esposas, mães de famílias, primeiras educadoras do gênero humano no segredo dos lares, transmiti a vossos filhos e filhas as tradições dos vossos pais, ao mesmo tempo que os preparais para o insondável futuro. Lembrai-vos sempre de que uma mãe pertence e seus filhos a esse futuro que talvez não chegará a ver. Vós também, mulheres solteiras, sabei que podeis cumprir sempre a vossa vocação de dedicação. A sociedade chama-vos de toda parte e as próprias famílias não podem viver sem o socorro daquelas que não têm família. Vós, especialmente, virgens consagradas, no mundo em que o egoísmo e a busca do prazer querem ser lei,
Sede as guardiãs da pureza, do desinteresse, da piedade. Jesus, que deu ao amor conjugal toda a sua plenitude, exaltou também a renúncia a esse amor humano quando é feita pelo amor infinito e para o serviço de todos. Mulheres que sofreis provações, finalmente vós que estáis de pé junto à cruz, a imagem de Maria, vós que tantas vezes, através da história, tendes dado aos homens a força para lutar até ao fim, de testemunhar até ao martírio. Ajudai-os uma vez mais a conservar a audácia dos grandes empreendimentos, ao mesmo tempo que a paciência e o sentido da humildade de tudo que o principia. Mulheres, vós que sabeis tornar a verdade doce, terna, acessível, empenhai-vos em fazer penetrar o espírito deste concílio nas instituições, nas escolas, nos lares, na vida de cada dia. Mulheres de todo o universo, cristãs ou não crentes, vós a quem a vida é confiada neste momento tão grave da história. A vós compete salvar a paz do mundo. E eu diria, a vós compete salvar a paz do Brasil. A vós compete guardar essa mensagem que a Igreja transmite-vos e continuar sendo anunciadoras desse reino de Deus na companhia de Jesus. Minha amiga, meu amigo, peçamos pela intercessão de Maria Santíssima e dessas santas discípulas do Senhor que venha sobre nós a bênção de Deus. O Senhor esteja à tua frente para te proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te defender, à frente de ti para te guiar, acima de ti para te proteger, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço para você, minha amiga, meu amigo, que acompanha essa transmissão. Um abraço para o Wilma Costa, Mima, Genilza Lisboa, a Nenga Almeida, Cal Rezende, Genilza Lisboa, Clenilde Santos Pereira, ao Padre Juarez, a Dayara, a Vani Brito, a Leudes Martins, Rita de Cássia, Geralda Lima, Elza Silva, Jeane Souza, Bia Ângelo, Nubia Passos, Bia Cláudia, Mirtes Batista, a Lígia Carla. Um abraço aos nossos amigos da TV Eucaristia, José Mário, a Márcia Silva, Leidiane Cerqueira, a Odalega e Rose Santos, Darcy Sampaio, Carlinha César, Everilda Menezes, Ivete Mota, a São Pedro e Artigos Religiosos, o pessoal aqui que nos está acompanhando, Leo Passos, Show Modas, Maurício Xavier, a Maria Eurenide, Jalma Barreto, Rita de Cássia, Sampaio, nosso abraço também para a Helene, para o Padre Tiago Saletino, para Flor Tiago, para Roberta Jubi, para Dinea Flores, Cal Rezende. Um abraço para Dona Celina, Tia Celina, um abraço grande para você aí, acompanhando essa nossa live hoje. Beijo grande. Aqui, como é que diz Maria Eurenides, viva as mulheres. Estamos aqui, Miriam Soares, um abraço para você também. Quem eu tenho mais? Padre Kleber Danelon, um abraço grande para você, muita luz de Deus aí no seu trabalho, no seu ministério. E a todos aí que na cúria da nossa diocese, da sua diocese de Piracicaba, ajuda, sobretudo essas ajudas femininas que você tem no dia a dia, né, para fazer essa igreja continuar crescendo e avançando. Gente querida, gente amiga, vou deixando aqui o meu abraço, essa minha comunhão na oração. Até amanhã, se Deus quiser. Como amanhã é sábado, você sabe, a live é um pouquinho mais cedo, é na madrugada do Brasil, mas você vai encontrá-la aqui depois para poder segui-la. Fiquem com Deus.